Numa ponte convencional, é preciso diversos pontos de apoio para suportar um grande vão, diversos pilares. Já em pontes estaiadas, utilizam-se menos apoios, pois toda a força de sustentação se encontra nos estais, transferindo esses esforços para a torre, para o pilar, o mastro. O- Sendo assim, não há necessidade do uso de tabuleiros mais rígidos para meio estrutural. Então é interessante isso. Quando a gente falava de obras suspensas, eu preciso garantir uma certa rigidez no tabuleiro. Eu tenho um tabuleiro cheio de contraventamentos no caso de uma estrutura metálica. Tenho que garantir que esse tabuleiro ele não vai girar igual a ponte de Tacoma. Quando eu tenho um problema de rigidez, eu tenho que aumentar a rigidez. Quando eu tenho um problema de oscilação, eu tenho que aumentar a rigidez do tabuleiro. Porque aqui o meu tabuleiro ele está simplesmente suspenso. Já na obra estaiada, o tabuleiro ele já está rígido por causa dos esforços que estão ocorrendo ali por causa dos estais. Então, os estais, os cabos, eles estão tracionados e eles estão forçando a união desse tabuleiro. Isso provoca uma rigidez. Bom, se o tabuleiro já está rígido por causa do sistema estrutural de obras estaiadas, eu não preciso ficar me preocupando em aumentar a seção transversal ou os elementos que fazem parte do tabuleiro. Eu não preciso ficar preocupada em aumentar a rigidez do tabuleiro, igual na obra suspensa. Aqui não. Aqui o tabuleiro ele já é rígido pela posição dos estais, pela força na diagonal que os estais provocam. E essa força, se eu decompor ela em x e em y, né, eu tenho essa força em x que está garantindo a união e a rigidez do tabuleiro. Bom, então, consequentemente, o tabuleiro das obras estaiadas, ele é mais leve, mais esbelto, mais agradável visualmente. Ele é mais fino, ele é mais esbelto, mais estreito. Tudo isso por causa da rigidez que já existe na obra. Olha que interessante. Então, com isso, toda a estrutura se torna menos avantajada. Então eu tenho menores desordens aí no seu entorno. A obra ela fica mais clean, fica mais leve. Eu tenho esses diagramas aqui que foram retirados de um trabalho de mestrado e ele fala o seguinte: ele faz uma análise dos esforços quando eu tenho esses dois sistemas aqui. Na figura 7 à esquerda, a gente tem um sistema em harpa dos estais. Então, são os estais que eles são distribuídos ao longo do mastro, ao longo do pilar. Pode reparar que, diferente da figura 8 do lado direito, onde os estais estão todos concentrados lá no topo do pilar. E ele faz uma análise dos esforços. Eu vou deixar isso aqui para vocês analisarem. Mas só dando um exemplo, né? Por exemplo, o esforço normal. Eu tenho colorido ali de vermelho e o colorido de azul. Nesse momento, o colorido de vermelho ele representa a compressão. Então eu tenho a compressão tanto na barra que representa o tabuleiro, como a análise de compressão da barra do que representa o pilar. Olha que interessante. A compressão do tabuleiro vai aumentando conforme eu vou chegando perto do pilar, porque eu tenho esforços, né, setinhas aí de compressão em cada ponta dos estais. Então eu tenho esforços que vão se acumulando, comprimindo, comprimindo, e o diagrama vai aumentando. Quando chega no pilar, o esforço de compressão é maior, alcançando aí esse número de 8.712, por exemplo. Tá. Agora, essa compressão é maior do lado do vão, que é essa região, do que do lado do vão menor. Por quê? Bom, porque aqui no vão, que é maior, eu tenho mais carregamento. Eu tenho um trecho aqui que não está estaiado e está apoiado no trecho estaiado. Então, o meu diagrama de compressão, ele já começa num valor diferente de zero. Eu já tenho carregamento aí. É uma análise interessante. Então, eu sei que eu vou trabalhar com esforços de compressão nessa direção.
é justamente o intuitivo que eu comentei com vocês, a decomposição de uma força diagonal que está sendo transferida pelos estais. Bom, então essa é uma análise. Agora, olha, interessante a análise do pilar. Quando você vai calcular esse pilar, ele é um pilar que ele tem uma força de compressão variável, que com a presença de mais pontos de apoio, de estais, essa força de compressão, agora no sentido do eixo Y, vai aumentando. Até o momento que eu chego do tabuleiro e dali para baixo eu não tenho novos estais. Então a força ela é constante. A compressão que veio vindo lá de cima se torna constante no momento. Olha que interessante agora na figura 8, onde todos os estais estão concentrados lá no topo do pilar. Então toda a força que eu vou decompor em x e em y, no caso aqui do pilar, a força em y, ela vem uma força elevada lá em cima e ela vem constante ao longo do pilar. Chego aqui, eu tenho um novo peso do tabuleiro, que também está conectado no pilar nesse ponto, aumenta a compressão, afinal esse trecho aqui, né, ó, esse trecho que não tem os estais, ele está sendo sustentado pelo pilar. Aumenta a compressão e ela continua constante. A mesma coisa acontece aqui no momento fletor. Também posso pensar o vermelho e o azul como momento positivo e negativo. E aqui embaixo tem uma deformação. Olha que interessante também. Quando a gente tem uma região do tabuleiro que não está estaiado, eu tenho ali uma provável variação de posição. Então, existe uma deformação ali. Diferente da figura 8, quando eu tenho todo o tabuleiro com pontos de apoio, com estais. Então, aquele tabuleiro ele vai ficar rígido ali, uma vez que existe equilíbrio, esse equilíbrio vai se manter, e esse tabuleiro vai permanecer totalmente indeformável ali. Então, assim, é interessante. É uma análise para a gente fazer mesmo em relação aos esforços. Isso eu deixo para vocês pensarem aí mais, mas eu vou chamar a atenção só para mais um ponto. Reparem, né, o que acontece com os esforços aqui nas ancoragens, né? Nas ancoragens aqui que estão fazendo como se fosse aquele balanceamento do contrapeso. Então, também é um ponto interessante aí para a gente parar aqui nessa figura, ficar descansando aqui, pensando e olhando para ela. Mas isso eu deixo para vocês. Bom, na sequência, a gente fez então recapitulou todos os sistemas estruturais que nós já havíamos falado anteriormente, só que agora demos nomes para as coisas. E agora vamos dar nome para os elementos que fazem parte dessas estruturas. Eu vou focar aqui nesse primeiro momento na obra mais comum que a gente tem, na obra que o nosso feijão com arroz, o arroz com feijão, que são as obras em vigas. Nesse primeiro momento a gente vai entender quem é quem. Já nessa figurinha, retirada de um livro de pontes do autor Gustavo Cavalcante, ele. Gustavo Cavalcante? Guilherme? Não, Gustavo Cavalcante, isso. Ele. Um livro recente da área de pontes, muito bom. A gente estudou junto na Unicamp. E ele mostra, assim, ele fez aí um resuminho interessante. Então, tudo que a gente viu até aqui de super, meso, infra, tem recapitulado aqui. Do tracinho para cima que eu tenho a superestrutura, do aparelho de apoio para baixo a mesoestrutura, mais a infraestrutura, que pode estar junta, pode ser a mesma coisa ou não. O que eu tenho aqui que a gente não viu ainda? Os aparelhos de apoio, eu comentei, as vigas, no caso, viga travessa ou viga longarina, que é essa comprida para vencer o vão, sendo vão o mesmo conceito da norma NBR 6118 que você viu em concreto armado ou em qualquer norma de estruturas. A distância entre os pontos de apoio, não o comprimento total da obra. Vão é o vão livre ou vão efetivo, se for a distância entre os eixos, né? E aquilo que eu comentei lá, o encontro, essa região ali, quando a obra de arte encontra com o terrapleno, com o maciço de solo, com a rodovia. O encontro faz parte da obra de arte. Bom, vou começar pelas barreiras rígidas, que estavam aqui, né, na parte superior da superestrutura. A barreira rígida é um elemento de segurança. Tem vários elementos de segurança pela rodovia. Você vê defensa metálica, amortecedores de impacto, barreiras rígidas.
Barreira rígida, ela é de fato um material rígido e, portanto, de concreto. Ela é vendida em segmentos de 6 ou 3 metros, geralmente de 3 metros, 1,5 metro. Segmentos que são acoplados lado a lado, né? E ali colocados e enrijecidos na laje da obra de arte. A função da barreira rígida é um ponto importante. Qual que é a função desse elemento? É até curioso, né? Às vezes a gente acha que a função é só impedir que você atravesse a barreira rígida. De fato, a função da barreira rígida é impedir que você ultrapasse, né? Mas esse desenho dela, na verdade, tem a função mais ainda de fazer com que você retorne para a pista. Então, a ideia é que se você estiver num veículo em alta velocidade, você sofre um impacto na barreira rígida, a ideia é que você volte para a pista principal, né? Para o centro ali da pista, para a faixa de rolamento. A mesma coisa nas obras de arte. Hoje em dia é obrigatório o uso de barreiras rígidas em todas as obras de arte. Todas as obras de arte, a gente precisa de barreira rígida. Na região do vão, né? No começo e no final também. E aí existe algumas colocações de barreiras rígidas para que não seja perigoso para o usuário. Como, por exemplo, quando você está entrando na obra de arte, quando você está, né, com o veículo passando pela rodovia e você chega na obra de arte, a barreira rígida, ela não fica assim como está esse desenho aqui, reta, para o usuário. Porque, claro, é perigoso você vir aqui com o carro e bater de frente. Então, na barreira rígida, nessa região, eu dou uma certa inclinada aqui com ela. A gente vai ver algumas fotos e vocês vão reparar na rua, a partir de hoje, como que é a posição dessas barreiras rígidas. A gente tem uma norma para isso, a NBR 14885, 2016, Segurança no Tráfego, fala das barreiras de concreto. Uma das barreiras é a barreira do tipo New Jersey, porque ela foi fabricada em New Jersey, na década de 60. Tem uma dica de leitura aqui que é interessante, é uma tese de doutorado que fala da avaliação do desempenho estrutural de barreiras de segurança de concreto armado para uso em rodovias. A minha recomendação é que você procure esse trabalho, leia ali o resumo, a introdução e a conclusão, para você só entender o que está sendo falado hoje em dia sobre esse tema, né? O que a gente tem de dificuldades, de problemas quando a gente fala de barreiras rígidas e segurança do usuário. Então, basicamente, a barreira ela é um sistema, é um dispositivo de segurança, rígido e contínuo, igual está nessa descrição aí que eu retirei da norma. O que que ela tem como objetivo também está aí, a travessia do canteiro central seguida de um choque frontal contra outro veículo. Então a gente encontra barreiras rígidas também ao longo da rodovia, não apenas nas obras de arte, mas em pontos estratégicos, onde, com base em estudos de planimetria, de altimetria, a gente identifica que é um ponto crítico que pode ocasionar muitos acidentes. Então, de repente, tem uma descida e uma curva. Provavelmente nessa curva, antes de chegar na curva, vai ter várias, né? Vai ter um segmento ali de barreira rígida, justamente porque é um ponto crítico da rodovia. Eu tenho também que colocar barreira rígida quando eu tenho um obstáculo, uma árvore, um poste, uma antena, algumas coisas que a gente pode, um poste para outdoor nas rodovias. Então, ainda que esse poste, esse obstáculo esteja distante, né, da faixa de rolamento, existe ali uma faixa de domínio, né, que as concessionárias, a rodovia, o DR, o DENIT, enfim, seja lá qual rodovia você estiver, federal ou estadual, tem que garantir a segurança. Então, a gente utiliza a barreira rígida, ela vai sobre a obra de arte e a gente calcula a barreira rígida. Como que a gente calcula uma barreira rígida? A norma fala o seguinte: você vai considerar uma força de impacto horizontal aqui no topo da barreira. Isso vai gerar. A norma não fala isso, mas eu já estou resumindo. Se você tem uma força concentrada aqui e essa barreira ela está presa apenas pela base, força vezes braço gera um momento fletor. Então a gente calcula uma armadura capaz de garantir a rigidez dessa ligação da barreira rígida com a laje de concreto, com o restante da obra de arte.
Então, existe um cálculo para garantir essa ancoragem. Uma armadura necessária que vai entrar tantos centímetros para dentro da laje para garantir que ela vai ficar fixada e que ela vai resistir a essa força de impacto. Ainda que alguns dizem que essa força de impacto é relativamente pequena para o que a gente tem hoje em dia. Então, é um ponto mais para gerar dúvidas do que para realmente te falar todas as respostas. Quem mais que a gente tem na obra de arte? Eu gosto muito dessa foto, porque ela mostra uma ponte de um jeito que a gente nunca vê. Uma ponte que vai do nada para lugar nenhum, né? O que que deve estar acontecendo aí nessa estrutura, né? Devem ter construído a ponte primeiro e agora vão construir os acessos. Não é assim que a gente faz. Geralmente a gente já tem aqui um maciço de solo para saber qual que vai ser o nível da ponte e aí então a gente constrói a ponte. Mas claro, eu não sei se o maciço de solo está logo aqui atrás, eu não tenho tantas informações assim. De repente, do outro lado já está nivelado, então, enfim, é uma foto retirada da internet, não fui eu que tirei, mas ela é maravilhosa porque ela mostra para gente várias coisas que a gente não enxerga quando a obra já está pronta. Eu tenho aqui os muros de ala, ou apenas alas, que são essas lajes no sentido vertical, que tem a única função de conter o maciço de solo. Afinal, eu tenho que garantir que o solo nessa região aqui no encontro da obra de arte, ele vai se manter ali, estabilizado. Eu não posso ter um problema de retirada de terra nesse local. Senão a minha obra entra em desequilíbrio. Imagina que do lado de lá da obra de arte eu tenho o solo, tenho o aterro ali super bem feito, do lado de cá o aterro ele começa ele começa um problema de erosão por causa da água e da falta de drenagem adequada. E esse solo começa a se perder, se movimentar e ele vai se desfazendo. Então, aí o que, que acontece? De um lado eu tenho força de terra e do outro lado eu não tenho força nenhuma. Isso me provoca um desequilíbrio dos esforços. Então, eu não posso, né? Não pode acontecer isso. Não posso concordar com isso. Então, a gente tem a ala, que são muros que têm essa função de manter ali o máximo possível o maciço do solo. A ala ela pode ser inclinada ou ela pode ser retilínea, junto com a direção da viga longarina da obra de arte, como é o caso dessa foto. Além disso, eu tenho a cortina, que é essa parede de concreto. A gente também calcula como uma parede, onde eu tenho esforços aqui atuando do solo. E tenho a viga travessa. A viga travessa fica meio junta com a cortina, com a ala, na região dos encontros. Mas a viga travessa também existe lá nos apoios intermediários da obra de arte, como é o caso dessa foto. Aqui é um outro desenho, só que agora retirado da norma, onde eu tenho novamente os muros de ala, a viga travessa, um pedacinho da cortina, porque aqui tá um vazio, e eu tenho aqui pilares, fundações, tanto faz. Aqui no caso é tubulão. Você vê aqui tudo numerado desse jeito, porque essa figurinha eu retirei da norma de inspeção em obra de arte. Então, quando a gente faz inspeção em obra de arte, a gente tem que identificar todos os elementos. E identificar compreende numerar os elementos. Então, eu tenho muro 1, muro 2, cortina 1, cortina 2 do outro lado da obra, viga travessa 1, viga 2, viga 3, viga 4, quantas travessas existirem, e assim, né, sucessivamente. Aqui é um desenho de um projeto de um viaduto que passa aqui sobre a rodovia, duplicada. Então, eu tenho aqui faixas do lado de cá, sentido sul, por exemplo, e faixas do lado de cá, sentido norte, e a obra de arte. Talvez eu sei que a figura não esteja assim tão boa, porque ela é muito grande e eu fui tentando aqui encaixar ela em uma página. Mas eu tenho aqui a viga longarina, que tem 2 metros de altura. Eu tenho um encontro do lado de cá esquerdo e um encontro do lado direito. Não tenho pilares intermediários. Então, eu tenho aqui a minha viga travessa, a minha cortina, que eu estou vendo só a lateral dela, né? Eu tenho a viga apoiada na viga travessa através de um aparelho de apoio.
E eu tenho outros elementos. A barreira rígida, estou vendo ela inclinada, porque tem um corte bem no meio da obra. Então eu vejo esse monte de tracinho, porque a barreira, lembra que ela tem uma face inclinada? Vou voltar aqui, ó. Aqui, ó. Tá tudo inclinado, né? Então uma forma de eu representar isso no desenho é com vários traços. Então ela tem para representar essa inclinação. E aqui tem um desenho, né, até com uma fundação. Como não tem pilares intermediários, né, a fundação está nos encontros, que é o único ponto de apoio desse viaduto. Esse tipo de obra é muito comum. Obra viga, pré-moldada, protendida, apoiada direta nos encontros e com um vão aí, não dá para ver direito aqui, mas é de aproximadamente 40 metros. Então, eu não preciso dos pilares intermediários, porque a viga protendida hoje em dia consegue trabalhar muito bem com esse vão. E as estacas eu vejo aqui também, vejo só duas porque eu estou olhando, né, de perfil, mas eu tenho um conjunto aqui de várias estacas, não lembro quantas agora, mas são várias estacas, um comprimento de 12 metros. Tem a sondagem aqui no desenho também, então eu vejo que a partir de um momento eu tenho nível de água, só por curiosidade. O aterro, que é feito aqui posteriormente para coincidir o nível do terrapleno, do maciço de solo, da restante da rodovia ou da via, com a obra de arte, né? E mais alguns elementos que a gente vai falar aqui. Eu tenho, tá vendo que tem uma laje aqui, uma estrutura de concreto que não está achurada de amarelo, porque amarelo é o solo. Eu tenho uma laje aqui escondida embaixo do solo. A gente não vê quando ela está pronta, a obra de arte. Mas nesse zoom aqui, fica um pouquinho mais fácil de ver. Eu tenho a viga travessa, eu tenho o aparelho de apoio, um pedaço da viga longarina, porque eu cortei ela aqui. Tenho a laje de aproximação. É uma estrutura que tem uma função interessante. É uma laje que ela fica como se fosse apoiada aqui na obra e livre aqui, apoio no solo, que é como se fosse uma mola, afinal o solo não é tão rígido como o concreto, e ela permite uma movimentação do solo nessa região. Isso acontece de propósito, justamente para que o impacto, quando você está vindo num maciço de solo, na rodovia, na via, e você vai entrar numa obra de arte que é de concreto ou de metálica, mas é uma estrutura rígida, você não sinta um impacto muito grande. Então, essa laje também tem o nome de placa de transição. É uma região mole, não mole, mole, mas uma região ali maleável, onde eu consigo garantir algumas pequenas deformações para causar um alívio no usuário. Bom, aqui eu estou vendo a figurinha de lado, é uma outra figura, mas é basicamente a mesma coisa. Eu tenho a viga aqui, essa obra está cortada, é um corte, né? Então, o que está achurado aqui é de concreto, a viga longarina. Eu tenho um encontro, eu tenho a viga travessa, a cortina, e na cortina tem um consolo para que eu possa apoiar a laje de aproximação. A gente viu esse consolo aqui, ó. Não comentei sobre ele, mas ele existe. Ele serve só para apoiar a laje de aproximação. A gente calcula ele também. Como que eu calculo? Vocês viram como calcula um consolo. Então, é um cálculo normal de consolo, onde o carregamento que vai atuar aqui, eu tenho que considerar muita coisa. Eu tenho o carregamento do maciço de solo, que está para cima dele. Eu tenho a carga, né, a carga permanente desse solo, pavimento. E eu tenho a carga móvel, que vai ser uma carga representada aí pelo um trem tipo que vai passar por essa região. Então a gente calcula isso. Aqui tem um outro desenho interessante do muro de ala. Não numa obra de arte especial, mas naquela galeria que eu comentei com vocês, onde a gente constrói com segmentos de aduelas pré-moldadas. E na região dos encontros, no começo e no final disso, é comum você ver a existência desses muros ou dessas alas. Quero que vocês reparem nelas daqui para frente. Aqui é uma obra em laje, bem pequena, deve ter lá uns 5, 6 metros, uns 4, 5 metros talvez. E eu tenho muros de ala gigantescos, né? Eu tenho um muro aqui do lado esquerdo e um muro do lado direito. Existe uma regra para o tamanho do muro de ala? Não existe. Eu tenho que conter o maciço de solo que tem.
Então, se eu tenho muito solo e o solo não está estabilizado ali, porque eu tenho um desnível muito alto, eu posso criar grandes muros de ala. Então, não existe uma regra. E é muito comum, assim, a gente vê isso em obras de arte. Não tem como eu te falar assim que tem uma regra de calcular isso, ou uma regra para ser um tamanho daquilo, porque cada obra é diferente. Cada obra depende do contexto onde ela está inserida. Depende de como é aquela região, como é aquele solo. Então, depende de como que é a drenagem daquele local, como que é, como que é o uso, a manutenção, né? Se como que é o solo ali ao longo do tempo. Então, assim, é muita coisa realmente para ser considerada. Então, não existe uma regra. Mas existe, assim, o que geralmente se usa. Aqui tem uma outra figurinha para a gente entender de várias formas, porque às vezes uma figura é mais confusa que a outra, então eu gosto de colocar várias. A gente tem a cortina, a gente vê aqui a lateral de um muro de ala, eu tenho a travessa do encontro, eu tenho uma estaca, que não dá para ver aqui, né? Eu tenho aqui um bloco, mais uma estaca aqui embaixo. Eu tenho um aparelho de apoio, que aqui está com o nome de uma articulação. E olhando esse pedaço em planta, essa setinha aqui que está indicando o muro de ala, olhando de cima, poderia-se ser assim. Esse muro de ala ligando aqui ó, com a cortina, formando tudo uma estrutura só, né? Então, olhando de cima, eu veria isso, que é basicamente o que a gente viu nessa essa foto aqui, né? Eu tenho um muro de ala, uma estrutura só, uma armadura passante realmente. A armadura sai da ala e entra na cortina, e a armadura da cortina sai daqui e entra na ala, né? É uma estrutura como se fosse um C. Então, essa é a composição ali do muro de ala. E eu acho legal que vocês saibam disso, porque quando vocês olharem para a obra de arte, vocês vão começar a reparar nisso. Ainda que a gente não saia daqui calculando tudo, a gente precisa. Seria interessante você conseguir reconhecer os elementos. Outro elemento interessante é a junta de dilatação. Eu falei para vocês já na primeira aula sobre ela, mas é um ponto assim que a gente tem que prestar muita atenção. A gente não chega a calcular uma junta de dilatação porque é tudo muito padronizado. Então, o fornecedor ele acaba fornecendo a junta de acordo com a necessidade que eu preciso de movimentação da obra. Que espaço que eu tenho ali? Quanto que eu preciso deixar de espaço para a obra se movimentar? Depende do tipo de obra. A gente viu já em vídeos de obras suspensas, onde a junta de dilatação é uma região muito grande que eu tenho que permitir para ter uma movimentação elevada. Obras em vigas, como é o caso dessa, em viga de concreto protendido, a movimentação é relativamente pequena. Então você vê aquela junta ali, geralmente de um aparelho, de um aparelho não, de um material flexível e é uma junta relativamente pequena. O que que é interessante desse conceito? Interessante você perceber que a viga biapoiada, no caso dessa figura, ela está simplesmente apoiada. Ela não está engastada em nada. Ela não está engastada, enrijecida em nenhum elemento do restante da estrutura, senão a laje. Mas a laje, esse conjunto da superestrutura, ele é ali apoiado na obra, na meso e na infraestrutura. Então isso significa o quê? Que a ponte vai se movimentar. E ela tem que se movimentar. Isso vai acontecer, isso é normal. Isso a gente espera que aconteça. Só que o movimento ele tem que ser calculado, ele tem que ser limitado, ele tem um limite. Então eu tenho que garantir que tem ali uma movimentação. Para isso, eu deixo uma junta de dilatação. A obra vai dilatar. Se eu tenho um aumento de temperatura, o concreto aumenta de tamanho. Se eu tenho uma diminuição de temperatura, ele tem uma retração. Ele vai diminuir de tamanho. E a junta absorve essa variação. Olhando de cima em planta, a junta seria esse desenho em vermelho que eu coloquei aqui. Olhando na obra de lado, ela é um pedacinho de borracha que tem uma certa altura aqui que fica entre a cortina e a viga longarina. Exatamente como está nesse desenho aqui em vermelho. É a junta de dilatação.
Quando a gente olha na obra de arte, igual eu comentei com vocês, quando você entra numa obra de arte que tem junta de dilatação, você sente essa diferença de nível. Às vezes está tão nivelado que você praticamente não sente, mas muitas vezes há um desnível. Por que que há esse desnível? Por vários motivos. Pode ser na hora da colocação do pavimento, na hora do aterro, ali na região fora, né, no encontro, próximo à obra de arte, e a própria existência da laje de aproximação. Onde que está a laje nessa figura? Bom, vamos ajudar vocês. O viaduto, ou a ponte aqui, ele está da junta de dilatação para o lado direito, onde a barreira rígida está pintada de amarela. Certo. Então eu tenho aqui uma junta de dilatação. Logo depois eu tenho outra junta de dilatação. Mas tudo bem, não dá para ver muito bem aqui na figura. Vamos focar nessa que a gente consegue ver aqui. Essa junta de dilatação, vamos lembrar do desenho anterior? Depois da junta, eu tenho uma cortina que eu não consigo ver muito bem aqui porque tem pavimento em cima do concreto. Senão, eu veria uma faixa de uns 25 centímetros, de uns 20 centímetros, de uns 15 centímetros. De uns 15 centímetros no máximo, eu veria uma faixa de concreto aqui. Vamos chutar 20 centímetros. Eu veria uma faixa de concreto aqui. Eu não estou vendo porque tem pavimento. Na hora da pavimentação, eles colocaram, né? Vai fazer um recapeamento. Colocou o pavimento ali até chegar na junta. Pode passar por cima da junta o pavimento? Se eu estou falando que a junta, ela existe para ser um espaço que você deixa de propósito para a obra se movimentar, o que que acontece se você jogar o pavimento ali em cima? Acontece a maior porcaria do mundo, né? Jogam, jogam. Tá errado, tá errado. Pode, não pode. O pavimento ele tem que parar antes da junta de dilatação. E se você vai pavimentar a obra de arte, que comece depois da junta de dilatação. A junta de dilatação em qualquer tipo de estrutura, você talvez já tenha visto isso em outras disciplinas anteriores, a junta ela tem que estar desobstruída. Eu tenho que garantir que ela vai funcionar. E o que significa ela funcionar? Significa ela se movimentar, ela absorver esforços. Então eu tenho uma movimentação que ela absorve, uma dilatação, uma retração, e ela tem que absorver isso. Então são de fato como está nesse texto, né? São espaços entre os elementos estruturais preenchidos com materiais de alta capacidade de deformação e baixo módulo de elasticidade. Né? Eu quero baixo módulo de elasticidade, eu quero que ela tenha uma deformação muito elevada, capaz de liberar que a estrutura se deforme. Obviamente, eu não posso ter nenhum material ali. Existe a manutenção da junta de dilatação que garante que seja feita a limpeza ali. Porque se tem um espacinho e a gente está falando na rua, vai sujar ali, né? Vai acumular sujeira, pedra, nasce planta dali, nasce até a árvore da junta de dilatação. E eu tenho que garantir que está tudo desobstruído. Então, a manutenção ela existe. A gente pode falar também, ó, que as juntas de dilatação atenuam os efeitos da temperatura e retração, conforme a gente falou. Então, eu tenho que permitir isso. Permite dividir o estrado em trechos isostáticos. Eu tenho uma obra que, de repente, ela tem 1 quilômetro de extensão, mas não é 1 quilômetro de vão. São vãos pequenos e no total é 1 quilômetro. Bom, basicamente, eu tenho várias vigas biapoiadas. Então, meio que quase tanto faz se ela tem 1 quilômetro de extensão, ou 800 metros de extensão, ou 500 metros de extensão. Muda muito? Muda alguma coisinha. Um esforço a mais, porque eu vou tendo deformações que vão se acumulando, mas são sempre vigas biapoiadas. E se elas são biapoiadas, significa que não há continuidade entre elas. Então, existe um espaço. Esse espaço eu preencho com um material flexível. É isso o que diz aqui. Aqui tem uma fotinho, olha só, que eu até consigo ver um pouquinho dessa região de concreto. Existe um berço de concreto. Existe concreto do lado esquerdo e do lado direito da junta. De um lado é onde eu tenho a laje e de outro lado é onde eu tenho a cortina.
Eu falo para vocês que a obra, ela está, agora a gente está com uma fotinho no final da obra, então a obra está do nosso lado esquerdo. E eu vejo isso pela barreira rígida. A barreira rígida, que estava lá amarela, está vindo até aqui, ó, aqui ela acaba. Aqui eu tenho o resto da rodovia. Não tenho mais barreira, eu tenho a rodovia. Eu tenho a junta lá do encontro e eu tenho um tabuleiro pequeno, isostático, e uma outra junta aqui. Aqui eu percebo que eu até consigo ver o concreto, sabe? Olha só. Aí o que que acontece aqui? Só para resumir essa foto. Eu tenho pavimento flexível, eu tenho o concreto e algumas fissuras, porque essa região vai se movimentando e o pavimento vai fissurando e eles vão fazendo uma manutenção no pavimento com um pavimento mais flexível, né? Eles vão fazendo, não precisa fazer o recapeamento de todo o trecho. Então eu tenho aqui materiais diferentes que têm essa função de manutenção dessa região que fissura, porque se movimenta. Aí a gente tem vários tipos de juntas e eu vou passar de uma forma um pouco mais rápida por aqui. Tenho juntas abertas que permitem a passagem de água e dos detritos. A gente não costuma utilizar muito juntas abertas, mas elas existem. No caso aqui, essa figura, uma junta totalmente aberta. Muito difícil ser utilizada, porque a manutenção dela é muito trabalhosa, porque eu permito a passagem de água, eu permito a passagem de pedras, eu permito, e isso pode ficar meio que entalado aí dentro. Então, assim, não é tão recomendado. E tem as juntas fechadas, que essas sim, elas são largamente utilizadas no Brasil. Elas impedem a passagem de água ou de detritos. Eu tenho um material aqui elastomérico, uma borrachinha mesmo. E esse material ele fica fixado com um adesivo epóxi, então eu tenho essa fixação. Existe ali um conjunto quando você compra a junta de dilatação. Existe esse berço reforçado ó, com concreto, com polímero e a junta elastomérica. Então, assim, existe um trabalho que acontece naquela região, não é só chegar e colocar a junta. A junta muito conhecida aqui no Brasil é a junta do tipo Gini. É a marca da junta. Então, tem aqui a natureza, como que faz para colocar, né? Existe ali um processo de pressurização para você garantir que ela vai ficar colada ali no concreto. Essa foto é interessante. Aqui eu tenho a foto da obra de arte numa ótima condição, o berço de concreto, desobstruído. Aqui o pavimento também é de concreto. Então a gente não vai ter problema de recapeamento aqui, né? Como a gente tem no caso das fotos anteriores. E a junta de dilatação do tipo fechada está aí com essa borrachinha preta. Quando eu olho na figura da direita, olha que interessante os movimentos que ela permite. Ela permite o movimento de retração do concreto, ou seja, as estruturas vão se afastar. Ela permite, causando aí uma tração na junta, ela permite o aumento, né, da dimensão das estruturas de concreto, a dilatação, ocasionando a compressão na junta. Ela permite o recalque, a movimentação de rotação, cisalhamento, né, e tudo isso combinado. Então, assim, são vários esforços que vêm do vento, que vêm do veículo, que vêm do vento com o veículo, e tudo isso ela absorve. É um material assim elastomérico mesmo, é uma borrachinha, né? Aqui é uma foto mais de perto da junta. Gosto também dessa foto para a gente ver. Eu tenho a junta aqui, eu tenho o berço de concreto na região da junta e eu tenho o pavimento flexível no entorno. Entre o pavimento flexível e o berço de concreto, são materiais diferentes. O concreto é rígido e o pavimento é flexível. Então eu tenho um problema de fissura ali. Por isso que tem a manutenção com materiais aí para tentar fechar essas fissuras. E é o que você vê aqui numa cor diferente do pavimento flexível. Bom, aqui vocês vão encontrar isso também. Eu não estou vendo a junta de dilatação. Alguma coisa aconteceu. Será que tem junta de dilatação? Então a gente vê assim problemas onde a junta de dilatação está obstruída, e isso fica muito nítido com a presença de fissuras ali.
Depois de todas essas fotos que você viu até aqui, talvez você já consiga visualizar aqui o que está acontecendo. Eu tenho a obra de arte do lado direito, eu tenho o resto da rodovia do lado esquerdo, da via, e eu tenho uma região aqui que deveria ter uma junta de dilatação. Estou vendo ela? Não estou vendo ela. Mas a obra vai se movimentar. E se não tem junta aparente desobstruída, o que vai acontecer? Vai aparecer uma fissura, que a obra não vai deixar de se movimentar por causa de um pavimento flexível. Então, assim, se a gente não tem a junta de dilatação ou se ela estiver obstruída, é um problema. Outro elemento interessante são as lajes que eu comentei de aproximação, ou lajes de transição. É um elemento estrutural que vai realizar a transição entre o tabuleiro e a via de acesso, a rodovia, a via. Esse elemento, ele também é de concreto armado. A gente calcula como uma laje, exatamente como vocês já viram como calcula. A única coisa que muda é que a gente usa umas outras tabelas, porque a gente está falando de cargas móveis aqui. Aqui eu coloquei algumas figurinhas também. Eu tenho a lateral ali da obra de arte, do encontro, e eu consigo ver a laje de aproximação. O que eu falo berço de concreto, né? Seria esse topo aqui, esse cuturuto da laje. Esse topinho da laje. Que a gente vê aqui na parte de baixo, olha só. A junta de dilatação é essa borrachinha. Aí eu tenho aqui essa região de concreto para dar suporte para a junta. Já liga com a laje de aproximação, que fiz um corte aqui só para mostrar essa região. Eu comentei com vocês que a laje de aproximação ela tem que se movimentar. Ela tem que absorver algumas deformações. É uma laje de transição de um meio flexível, que é a via de acesso, para um meio totalmente rígido, que é uma laje de concreto, que é a obra de arte. Então, essa transição ela precisa ser aliviada. E eu tenho essa laje que vai provocar essa movimentação e dar uma aliviada. Não deixa assim esse impacto ser tão grande quando você sai do meio flexível e vai para o meio rígido. E como que eu garanto que essa laje se movimenta? Como que eu faço ali um apoio que ele é um apoio móvel, um apoio que permite a rotação? Eu não tenho deslocamento em X, eu não tenho deslocamento em Y. Eu tenho apenas a rotação. Como que você faz esse apoio? Você já viu o desenho desse apoio lá nas disciplinas de estruturas, né? De resistências materiais, você calculou esse apoio. Está aqui do lado direito, né? Então eu estou falando aqui, mas você já até viu a resposta. Quem quer esse apoio, né? Essa articulação fixa. Como que eu faço uma articulação fixa dessa na vida real? Essa é a minha dúvida. Porque esse triangulinho aqui, ó, você já calculou muito na vida. Achou a reação em X, achou a reação em Y, como ele permite o movimento, o giro aqui, né? Você permite esse giro aqui. Existe essa bolinha aqui representando uma rótula. Então, é uma articulação que permite isso, não é um engaste. O engaste, ele vai proibir o giro, né? Ele não deixa a peça girar. Aqui ele deixa a peça girar. Como que eu faço isso na vida real? Como que você constrói um pilar e no topo desse pilar tem uma viga? Mas você não vai engastar a viga no pilar. Você vai permitir ali uma articulação. Você vai permitir um giro da viga. Como que você faz isso? Bom, depende da quantidade de armadura que você vai usar no caso do pilar com a viga, né? Se você usar muita armadura a ponto de resistir ao momento de engaste, você está engastando a peça. Agora aqui não, eu quero que tenha um giro. Então eu não vou impedir o giro. Uma forma de você criar um aparelho, um apoio que permita o giro é essa articulação que tem o nome de freio-ciné, que acho que você já viu esse nome antes quando você estudou concreto protendido, porque o engenheiro que criou o concreto protendido foi Eugène Freycinet, lá em 1950, 1948. E essa articulação ela tem o nome dele também, né, o sobrenome dele. É uma articulação Freycinet. O interessante é que eu tenho aqui uma laje que está apoiando, né, na minha cortina. Minha cortina é como se fosse uma parede e a laje é uma laje contínua apoiando nessa parede. Mas eu não tenho um engaste ali.
eu quero que gire. Então a gente cria uma articulação Freycinet. Aconselho que você dê uma pesquisada no Google sobre isso para ver mais detalhes desse tipo de articulação, que muito utilizado aqui no caso de pontes, mas não é exclusivo daqui. Eu tenho uma região de concreto, então essa região aqui eu tenho um concreto ao longo de toda essa parede, ligando toda a laje. Só que esse concreto, ele, olha só, é 8 centímetros de concreto. 11 centímetros mais 11 centímetros eu preencho com isopor. E eu deixo 8 centímetros de um concreto ali. Será que vai segurar essa laje? Ele vai fissurar? Como que ele vai trabalhar essa articulação Freycinet? Será que ele aguenta isso? Será que ele não vai romper? Então, assim, essa dúvida eu deixo para vocês pesquisarem, porque é um tipo de apoio interessante que, se vocês já viram, né, vocês já estão acostumados, mas se quem não viu ainda, é um ponto interessante aí a pesquisar. Acho que vale muito a pena. Aqui eu coloquei uma planta da laje de aproximação. Estou olhando ela de cima agora. Quem que eu tenho aqui? Eu tenho o encontro, que é aquela viga travessa, representado pela viga travessa também. Eu tenho 25 centímetros aqui, ó, da cortina. Eu tenho 4 metros de barreira rígida e a laje de aproximação ela tem essa dimensão de 4 metros. É padronizado? Não é padronizado. Mas se você estiver fazendo uma obra de arte hoje em dia, no estado de São Paulo, você vai utilizar o manual recomendado pelo Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo. Então você vai atrás do DR e ele fornece um projeto padrão. Esse projeto padrão é o que está nessa tela aí para você. É um tipo de projeto padrão para uma obra que tem 14,10 de largura. Por que 14,10? Porque eu tenho aí as dimensões das faixas, do acostamento, tudo que precisa. Então, se eu vou construir uma obra desse tipo de 14,10, eu tenho essa laje aí de aproximação que tem 14,10 em um sentido e 4 metros em outro sentido. Esse é um exemplo, né? E coloquei aqui também um corte para a gente ver que essa laje ela não pode ser totalmente plana, porque em nenhum momento a via é totalmente plana. Eu sempre tenho esse caimento, eu tenho essa inclinação, que aqui no projeto padrão está como o I variável. De fato, eu não posso falar que todas as inclinações das vias vão ter o caimento de 2%, porque aí é muito específico de cada projeto. Mas esse é interessante, é um projeto padrão. Embaixo da laje de aproximação vai um pouquinho de concreto magro para fazer aquela base ali antes de chegar no solo de fato. Aqui é mais uma figurinha, um corte, como que fica a barreira rígida na região da laje de aproximação. A laje de aproximação tem essa espessura de 25 centímetros, também aqui, né, ó, essa parte da cortina 25 centímetros, laje da 25. Esse é um projeto padrão. Então, assim, essas medidas aqui, elas servem se você quiser utilizar o projeto padrão. De repente, você vai construir uma obra no Pará e o Pará, o DR do Pará, ele não tem um material tão completo. Então, ele utiliza o material do DR de São Paulo. Então, certamente você vai cair nessas figurinhas quando você encontrar os documentos técnicos disponíveis no site do DR de São Paulo. Vamos falar de outro elemento agora. As transversinas, as vigas transversinas, ou as vigas transversas, ou as vigas travessas. São vigas que estão no sentido no contrário do sentido longitudinal. Não contrário, mas elas estão perpendiculares ao sentido longitudinal. Então, se eu tenho aqui a viga longitudinal, que é o elemento principal, em uma obra de vigas, eu tenho as vigas transversinas. A viga transversina, olha só, peguei uma definição aqui de um autor, são unidades secundárias que atuam geralmente sem receber o carregamento principal da estrutura. Ela não vai receber o carregamento principal, mas elas são dimensionadas para prevenir deformações nas seções transversais dos pórticos da superestrutura e fornece uma ótima distribuição dos esforços que estão vindo das longarinas, permitindo que o tabuleiro trabalhe de forma única. Eu tenho as transversinas na região do vão, logo transversinas do vão, e a transversina em cima do apoio, logo a transversina de apoio. A transversina de apoio é um elemento imprescindível.
todas as obras de arte você vai encontrar a transversina de apoio. Por quê? Porque eu tenho um carregamento ali, eu tenho o encontro dos carregamentos ali transferindo da super para meso bem no apoio, é onde eu tenho os pilares ou os encontros, onde eu tenho ali a fundação. Então ali eu tenho uma elevada carga, eu tenho um carregamento muito elevado, eu tenho tensões elevadas. Então ali eu preciso garantir mais do que nunca a distribuição dos esforços. Tenho que garantir que se eu tenho 5 vigas, são 5 vigas com 5 aparelhos de apoio, chegando no talvez 5 pilares, ou 2 pilares com uma travessa recebendo as 5 vigas, eu tenho que garantir que não está ninguém sobrecarregado demais. A viga 2, a 3, a 4 estão sobrecarregadas e a 1 e a 5 estão folgadas. Não, eu vou construir uma viga no sentido transverso, no sentido transversal, e vou garantir a distribuição para transferir para a fundação. Essa é a função da viga transversina. Já a viga transversina no vão, vocês não veem em obras mais novas, porque as obras mais novas, elas utilizam essa pré-laje que eu comentei aqui, essa laje pré-moldada, e ela já está sendo calculada para resistir muito bem. As vigas já são protendidas, já são, às vezes, proteção total, completa, às vezes proteção parcial, mas elas já são protendidas, então elas já têm assim uma resistência muito maior. Então, nas obras mais novas, a gente sempre vê, pelo menos, com certeza, sempre, forever, as transversinas dos apoios, como no caso dessa foto. Eu tenho a transversina aqui, nesse apoio aqui intermediário, e eu tenho a transversina lá no fundo, lá no encontro. Aqui, ó. Tem uma transversina aqui. Atrás da transversina eu ainda vou ter a cortina, porque a transversina ela não é calculada para receber o esforço do solo. O solo, quem resiste é a cortina. A transversina está ali para distribuir os esforços que vêm da super entre as vigas, para ficar todo mundo assim equiparado ali na hora que transferir entre o aparelho de apoio, chegar na viga travessa e ir para os 2 pilares que tem aqui. Aí, obras mais antigas, a gente vê a transversina no vão. E dependendo da obra, de como foi calculada e do tempo que ela foi calculada, você vê várias transversinas até. Então, isso é uma característica de uma obra um pouquinho mais antiga. As obras mais novas já não têm essa função. O aparelho de apoio também é um elemento que vale a pena a gente falar aqui. O aparelho de apoio ele vai influenciar na ligação da super com a meso, ou com a infra, se eu estiver direto no tubulão. Coloquei essa figurinha aqui para a gente perceber a diferença quando eu tenho apoios, quando eu tenho uma viga contínua, quando eu tenho uma viga apoiada, simplesmente apoiada, como é o caso ali da letra A. São tabuleiros simplesmente apoiados. Então eu tenho aparelho de apoio, preciso ter aparelho de apoio, porque eu estou apoiando a viga de um lado e do outro, eu tenho um aparelho de apoio ali. E ele vai receber os esforços verticais e transferir para a fundação. O que acontece quando eu tenho agora, por exemplo, um tabuleiro contínuo? Eu tenho um tabuleiro contínuo e ele passa pelos apoios intermediários, mas é uma viga contínua, uma viga só. A armadura da viga vai ser passante do começo ao fim. Não tenho junta de dilatação aqui. A viga é contínua. Então, eu tenho esforços, momentos positivos, momentos negativos. E o aparelho de apoio, ele pode existir ou não. Ele pode existir apenas para garantir ali a durabilidade da obra, mas ele também pode não existir. No caso da letra C, eu tenho tabuleiros com ligações rígidas. Aqui eu não tenho aparelho de apoio. Aqui é aquela obra que você passa embaixo do viaduto, você olha para cima e você vê a laje grudada com o pilar. No caso, provavelmente não vai ser um pilar, vai ser uma parede. Então, vai ser um pilar-parede. A gente vê muito isso em obras assim aporticadas, né? São pórticos. Eu tenho laje grudada com a parede. E aí a parede já vai na fundação. Reparem quando vocês olharem aí nas obras, no Google Mapas, você não vai encontrar um espacinho ali. Você vai olhar, olhar e não tem aparelho de apoio.
Não tem nada ali, só tem concreto. Então, são estruturas aí que são ligações rígidas. Quando a gente tem ligações rígidas, vocês já viram, né? O que que muda? O que muda é que os esforços são completamente transferidos. E é isso que a gente vê na letra C, no diagrama da letra C. Eu tenho esses esforços aí das superestruturas sendo transferido para meso ou infraestrutura. Os aparelhos de apoio, eles são dimensionados para resistir todos os esforços, porque eles permitem a movimentação. Sabe aquela borrachinha que a gente falou na junta de dilatação? Aqui também é uma borrachinha, usualmente neoprene, que vai permitir a movimentação. Só que agora, lá estava no sentido vertical, aqui está no sentido horizontal. Claro, tem uma diferença. Aqui o aparelho de apoio ele tem outra configuração, outro material, mas é uma forma de permitir a movimentação. Claro que a função principal do aparelho de apoio é transferir os esforços, diferente da junta, que era só deixar se movimentar. Aqui não. Aqui eu quero que o esforço da super chegue na meso ou na infra através desse aparelho de apoio. Eu quero concentrar os esforços. É só esse ponto que vai encostar a super com a meso ou infra. Esse é o ponto de contato. Então, ele vai receber esses esforços. Quais esforços? Nós temos esforços verticais, que vocês já estão cansados de ver, sobrecarga, carga permanente. E aqui em pontes, a gente tem os esforços horizontais: frenagem, aceleração, retração do material, empuxo de terra e vento. Então, os aparelhos de apoio, eles fazem essa transição entre super e meso. A necessidade ocorre quando duas peças estruturais se apoiam uma sobre a outra, com possibilidade de rotação ou deslizamento. O aparelho de apoio ele não é exclusivo de pontes e viadutos. A gente tem edificações que eu posso permitir a movimentação da viga. Então, se essa viga ela vai se movimentar, eu tenho ali um aparelho de apoio. Sabe onde você vê bastante isso? Em estruturas pré-moldadas. Então, se você vê um galpão pré-moldado, muito provável você vai encontrar o pilar que ele já veio pré-moldado e vai ter ali a viga que vai encaixar nesse pilar pré-moldado e esse ponto de encontro pode ter um aparelho de apoio. Certamente vai ter um aparelho de apoio. Vamos olhar o caso dessa obra aqui, né? Uma obra em viga e a viga ela é uma viga sem apoios intermediários. Eu tenho a viga longitudinal já nos encontros, chegando nos encontros. Estou vendo aqui o muro de ala, estou vendo a barreira rígida também, né? Veja aqui a barreira rígida. A barreira rígida, quando vai saindo da obra de arte e chegando ali na via, tem essa inclinação recomendada pelo DR também, para que não seja um obstáculo para o usuário. E o que mais que a gente tem aqui? Tirei outra foto bem mais de perto. Olha só, do mesmo dia, 3/6. Tirei uma fotinho bem de perto do aparelho de apoio. É claro que você não ia imaginar que você ia encontrar uma estrutura totalmente limpa aqui e bonita, porque essa obra ela está no tempo e essa região embaixo da obra de arte é uma região úmida, é uma região molhada, que tem muito bicho, muita sujeira. Então vai ser daqui para pior realmente o que você vai encontrar aqui. O aparelho de apoio é essa borrachinha que está aqui, que também não dá para ver muito bem. E muitas vezes pode estar um pouquinho esmagada, porque ele tem uma vida útil de 50 anos geralmente. Esse aparelho de apoio é de neoprene. Neoprene, esse material aí da roupa de surfista mesmo. Só que a diferença aqui é que ele tem algumas camadas de uma malha de aço na parte interna dele, para não deixar ele tão flexível assim. Então, são camadas de neoprene com camadas de armadura. E ele tem uma movimentação, você até vê isso nessa foto, que ele está um pouquinho tortinho aqui, de propósito. Quando a gente fala do aparelho de apoio neoprene, eu também posso pensar que eu vou encontrar estruturas bem antigas, porque ele dura bem, 50 anos a vida útil, normalmente. Então, 50 anos atrás, a gente tinha outros tipos de obra de arte. E a condição dessas obras talvez não seja igual a de hoje. Nesse caso da foto, eu tenho uma obra de arte, uma seção caixão,
Então, são várias células que tem aí dentro, não dá para ver, eu sei, mas é uma obra em seção caixão. Existe um desnível, existe uma variação de nível aqui, feita de concreto, um berço de concreto, porque a obra provavelmente é uma curva e ela tem uma certa inclinação. Embaixo dessa inclinação é o que eu tenho do lado direito, um aparelho de apoio esmagado. Se esse aparelho de apoio está esmagado, talvez ele não consiga mais absorver a movimentação. E isso pode dar muito problema. Então, a gente prevê a troca do aparelho de apoio nas obras de arte também. Olhando dentro do aparelho de apoio, eu tenho essas duas opções. A de cima, que é puro neoprene, a gente não usa em obra de arte, e eu tenho a de baixo, mas você usa em outras estruturas. E eu tenho a de baixo, que é um aparelho de apoio reforçado com chapas ou com uma malha de aço. Essa chapa de aço, ela garante que, com o recebimento do esforço, se o aparelho de cima, esse pedacinho de neoprene, ele vai abaular aqui, o de baixo, ele tem pequenos abaulamentos, então ele esmaga menos, por causa da presença das chapas de aço. Mas neoprene não é o único tipo de aparelho de apoio que a gente tem, você já deve saber disso. Eu tenho outros tipos de aparelho de apoio. Um deles é o tipo rolete. Eu tenho, de fato, aqui um rolete. Ele tem um berço que não vai deixar ele continuar girando, né, e ir embora. E eu tenho aqui uma limitação na parte de cima desse rolete. Essa obra, ela também tem, ó, aparelho de apoio em rolete. O que que muda? O que muda é o material. Então eu tenho uma deformação limitada. No neoprene também é limitado, não vai deformar para sempre. Existe uma variação da altura do neoprene que vai deixar ele deformar mais ou menos. Afinal, é um material deformável. Então, se eu tenho muita altura, eu vou ter uma variação, e se eu tenho menos altura, eu vou ter outra deformação. Aqui é uma fotinha um pouquinho mais de perto dessa estrutura do tipo rolete, desse aparelho de apoio do tipo rolete, e a gente tem muitos outros. Então, o Freycinet, que é um aparelho de apoio, aquele que a gente comentou da laje de aproximação. Tenho articulação de contato, que de concreto também. Eu tenho Mesninger, que é uma articulação tipo Freycinet, só que com aço passante. E eu tenho articulações com placas de chumbo. Pois é, a gente tem placas de chumbo entre um pedaço de concreto e isso permite a movimentação. Aqui é um zoom daquele Freycinet que a gente falou, então eu tenho aqui uma seção de concreto, ó, pequenininha, e aqui é um vazio que pode ser preenchido com isopor, para que não tenha problema de sujeira, de pedra, enfim, na hora da execução. Um aparelho de apoio do tipo fixo aqui em cima, um aparelho de apoio do tipo móvel aqui embaixo. E eu estou te falando isso daqui porque esses daqui são utilizados em obras de artes especiais. O que mais que a gente pode falar aqui dos materiais? Basicamente, a gente percorreu vários elementos de uma obra comum, como uma obra em vigas. A gente falou da viga longarina, transversina, barreira rígida, encontro, os pilares. A gente não fala de fundação, porque a fundação você já sabe, bloco com estaca ou tubulão, ou sapata. Né? A disciplina de fundações vai servir aqui também, não tem nada que seja diferente. Focando no que talvez seja um pouco diferente, eu vou mostrar para vocês aqui uma fotinho de um cimbramento em obras de artes especiais. Quando a gente faz o dimensionamento, a gente prevê também como que essa obra vai ser construída. E isso impacta diretamente na necessidade ou não de cimbramento. A gente vê várias obras realizadas no exterior com equipamentos muito modernos, com equipamentos com rolantes automatizados, e a gente vê que existem várias formas de cimbramento. Aqui na foto a gente tem um tipo de construção em aduelas de concreto e um cimbramento aí específico para cada caso. Mas a gente tem também as obras mais simples. Como eu comentei, essa daqui é uma obra em Piracicaba, interior de São Paulo, e ela foi feita com concreto moldado em loco. É uma obra curva e foi utilizado seção do tipo caixão e foi moldada em loco. Então você imagina a dificuldade que é trabalhar
com isso ao longo de todo o tempo aí, do início, né, da concretagem até a etapa final e cura do concreto. Existe um livro que trata só de cimbramento do Walter Pfeil, aquele mesmo que você já conhece, porque ele tem livro de metálica, de pontes, de concreto, de cimbramento, de vários assuntos. Então, existe um livro só para o cálculo do cimbramento. Isso é calculado, né? Em caso de obras residenciais, a gente acaba não calculando isso, porque é relativamente simples, muito simples. Então, você adota um pontalete a cada 1,5 m e deixa lá tantos dias, enfim. Mas em obras mais complexas, isso é extremamente necessário. Finalizando aquele nosso roteiro do tema inicial, eu separei aqui os nomes do que nós já vimos um pouco, mas agora definido em termos aí gerais, em nomes corretos, os métodos construtivos. Nós temos os balanços sucessivos, que nós já falamos dessa obra, Ponte do Herval, aduelas moldadas em loco, lá na Ponte do Rio do Peixe, balanços sucessivos com aduelas pré-moldadas, no caso aqui desse viaduto da SP-088, no trecho de serra. Comentei com vocês, a construção de balanço sucessivo é uma construção, né, diferente, talvez um pouco. Você parte do pilar central e vai construindo as aduelas em direção aos demais pilares. Então, a obra começa assim, com a construção da fundação e do pilar, e você vai acrescentando aduelas de concreto, protendendo, igual nós vimos já no vídeo da aula anterior, por etapas. E vai construindo o tabuleiro, né? Veja aqui que é uma seção caixão com 2 células e ela está construindo por etapas. Aqui é uma fase um pouquinho mais avançada da construção. Em alguns casos, pode existir pilares auxiliares provisórios, como é o caso desse pilar aqui. Ele é provisório só durante uma fase de construção, depois ele pode ser retirado. A obra vai avançando, então a gente tem aí uma foto um pouquinho mais de perto, onde eu consigo ver os cabos de proteção aqui. Eu consigo ver a armadura passiva aqui também. E essa armadura passiva, ela vai encaixar aqui a laje. Eu tenho a armadura para cima da laje, para eu ancorar as barreiras rígidas. Então é uma obra assim complexa, realmente. Não é uma coisa muito fácil da gente, né? Mas eu vou mostrando aos poucos para a gente ir adquirindo essa familiaridade aí antes de pensar no cálculo. Tem uma obra muito conhecida, a Rodovia dos Imigrantes, no trecho de serra também, litoral, caminho, saída de São Paulo para o litoral sul de São Paulo. Rodovia dos Imigrantes, SP-160, também trecho em balanços sucessivos. Essa obra tem um fato interessante. Não dá para ver nessa foto, mas lá na base do pilar existe uma região ali prevista para movimentação do pilar, porque aqui é um trecho de serra e a rocha se movimenta. Então, permite essa movimentação, claro, limitada, do pilar. Ele não é totalmente engastado na fundação, como em alguns casos. Aqui também um trecho mais das aduelas, né, pré-moldadas e protendidas. Outro trecho que dá para ver melhor a armadura. Então, eu tenho aqui armaduras de proteção e armadura passiva para fazer a ancoragem, que vocês já viram como calcula. Então, eu tenho essa ancoragem aí previstas nessas obras. É uma forma da gente construir isso também, né? Se eu não tenho aquele equipamento que vai levantar todas as aduelas e protender só no final, essa proteção pode ser feita por etapas. Aqui mais uma foto das aduelas com um trecho de encaixe entre essas aduelas. Vocês viram já no vídeo, né, que se passa em um material tipo cola, né, para colar uma aduela na outra. Além disso, eu tenho os cabos de proteção que vão passar por esses furos. E além disso, né, a gente tem os encaixes aqui para garantir esse encaixe perfeito entre as peças. Aqui uma foto com um pouco mais de sofisticação, porque eu tenho as aduelas chegando em balsas, e aí elas são colocadas através desse guindaste. E o caso de vigas, que é basicamente aí o que a gente vê com muita frequência. Como que faz aí o método construtivo das vigas? A gente tem várias formas também.
Não existe uma regra, né? Eu posso ter vigas pré-moldadas, protendidas, alocadas no canteiro de obra, como é o caso desse caso, e depois elas vão ser lançadas aí sobre os pilares que estão aí logo ao lado, através de guindastes e treliças lançadeiras, que está em laranja nessa figura. Então, assim, é uma obra muito rápida, é uma obra muito prática. Eu preciso de equipamentos, mas não equipamentos tão sofisticados como no caso das aduelas. Aqui é o viaduto Serra Botucatu. E aqui eu consigo ver um pouquinho mais de zoom dessas fotos. Eu consigo ver o pilar, né, o tubulão, a viga travessa, dando suporte aí. Essa obra é uma obra em 6 vigas. Então eu tenho 6 berços de concreto. Em cima de cada berço tem um aparelho de apoio. Em cima do aparelho de apoio, a viga longarina. Em cima dela vai ser concretada posteriormente a laje, né, barreira rígida, pavimento, enfim. A pré-laje, para que eu não precise do cimbramento. E ao longo aí da rodovia as vigas vão sendo colocadas, né, através desse guindaste. Essa é uma obra que foi realizada pela Tardelli, construtora. Aqui a gente tem uma foto também da Serra de Botucatu, um pouco mais de zoom. Acho que no PDF talvez fica mais fácil para vocês visualizarem. Um outro equipamento também que é comum aqui, vocês viram já no vídeo sobre isso também, é essa treliça que vai permitir a moldagem da viga em loco. Então, eu também posso moldar a viga em loco. Extremamente trabalhoso, só é viável quando o guindaste não for viável. Então, no caso dessa obra, não era possível a passagem ali, não era possível, na verdade, interferir em nada ali na região, porque é uma área de preservação. Então, a melhor forma seria concretar em loco. Não preciso daquele canteiro de obras com todas as vigas aqui esperando, né, a colocação delas no local. Então, esse aqui é um exemplo, aqui o caminhão betoneira fazendo a concretagem e aqui as formas, olhando por baixo dessa treliça. Ponto sobre o Rio Sorocaba também. Essa região é uma área de preservação ambiental, então não pode ter nenhuma interferência. Não posso encostar em nada ali. Então, como que a gente constrói uma obra desse porte nesse local? O que eu gostaria de mostrar para vocês na aula de hoje é isso. O nome dos elementos, dos materiais, eu aproveitei e recapitulei os métodos construtivos e a tipologia das obras, mas o foco principal aqui é que você consiga reconhecer todos os elementos de uma obra em vigas, pelo menos, para a gente começar os cálculos das vigas longarinas. Até a próxima aula. Bons estudos! Como é que faz pra sair daí? É pela ponte, pela ponte. Na próxima aula, a gente vai falar dele, o tão temido trem-tipo. Quanto pesa? Como funciona? Onde eu coloco esse carregamento no meu projeto de obra de arte especial?